Sejam bem-vindos, mais um episódio Objetivo Paralelo Podcast. É um prazer ter vocês aqui no canal, mais uma vez, conosco. Um episódio que já era para ter acontecido, a gente teve um pequeno problema, então a gente volta com esse episódio aqui. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do episódio. Uma dupla aqui, né? Um casal que não é um casal casado, né? Mas é uma dupla aqui que vai estar com a gente muito bacana. Vocês vão gostar do episódio de hoje. Lembrando que esse episódio está no YouTube, para você seguir o canal, ativar o sininho. Estamos também nas plataformas de áudio, Deezer, Spotify, Google Podcast. Pode procurar a gente lá. Estou aqui com o Eduardo. Valeu, Edu. Sempre uma honra e um prazer, Vitão. Prazer é meu. E vou deixar aí as honras contigo para continuar. Um prazer. Falar dos convidados. Vou falar, essa dupla aqui é uma dupla da qual eu tenho muita estima, mas antes de começar a falar deles, vou fazer só o oferecimento, lembrando que esse episódio, assim como todos os outros, tem o oferecimento da Zenit Consultoria Contábil, da Cauê Soluções em Saúde, da Mais Controle Consultoria e Proteção Financeira e da Cacau Leve Chocolateria Gourmet, www.cacaoleve.com.br. Voltando a nossos convidados de hoje, dizer que, de novo, a gente já, como o Vitão bem colocou, teve uma pequena intempérie ali, né? No episódio passado, mas Chuvas de São Paulo, né? Chuvas de São Paulo. É um prazer recebê-los aqui no episódio de hoje. É uma amizade de longa data, então é sempre um gosto estar com vocês. E hoje, no episódio de hoje, a gente está com o Pedro Godinho e a Vivian Couto. Ambos são sócio-proprietários da agência Pavé, uma agência de comunicação corporativa. E a gente vai bater um papo bem legal e descontraído aqui com eles hoje. Pessoal, prazer receber vocês. Obrigada. Sejam super bem-vindos. Obrigada pelo convite novamente. Vamos aí, né? Bater um papo sobre a Pavé com vocês. Vai ser um prazer, com certeza. Super bacana. Agradeço aí o convite novamente, né, de voltarmos aqui para contar um pouquinho, compartilhar um pouquinho da nossa história e dividir aí uns conhecimentos, ouvir de vocês também, falar um pouquinho aí sobre essa trajetória toda. Excelente. Vamos lá, vamos começar do começo. Vitão, você quer abrir as perguntas aí para os nossos convidados de hoje? Olha, na verdade eu queria que eles se apresentassem, contassem um pouquinho da história de cada um, né? Vamos começar pelas damas. Vamos lá, né? E aí contar aí a história dela, como que ela chegou hoje até a agência Pavé. Vamos lá. Bom, acho que tem que começar por um dos nossos clientes, né? Que eu acho que foi onde tudo começou. Trabalhávamos dentro de uma empresa de tecnologia, como se fosse uma house. E entrei primeiro que o Pedro entrou acho que uns 2 anos depois, né? Acho que foi isso. Uns 2 anos depois, já trabalhava com a Érida, que inclusive era uma das sócias também da Pavé. Enfim, a gente tinha uma sincronia ali no trabalho, muito bacana, funcionava super bem. E aí, teve um problema lá no time. E, enfim, a gente tinha que cortar uma pessoa da equipe. Como é que a gente vai fazer? Eu saio. Pedro, eu saio. O Álvaro, eu saio. A Érida, eu saio. E aí, tipo, a empresa, o time funcionava muito bem ali e a gente não queria perder aquilo. E aí, de um problema, a gente levou uma solução para a empresa. E se todo mundo saísse para abrir uma empresa, o que vocês acham? E aí, daquilo, a gente enxergou uma possibilidade imensa que foi o pontapé de tudo, né, Pedro? Eu consegui construir uma agência, exatamente. Exato. E foi dali que a gente começou o nosso processo de empreendedor. Nunca tive vontade de empreender, mas ali surgiu, despertou em todos ali, né, no time, a vontade, o desejo de continuar com a equipe. E foi ali que a gente estendeu ali, fez a extensão de um cliente para uma empresa. Uhum. Ali foi seu começo de carreira, Vivi? Não, já trabalhava numa outra agência antes, aí entrei ali para o time de marketing, e antes não estava na área ainda, mas o pontapé inicial na publicidade, na comunicação, foi por meio de uma outra agência. E sua formação é em marketing? Minha formação é em marketing, propaganda e marketing. Show. Isso mesmo. E aí vocês conheceram lá? Eu já tinha a vivência já na área de comunicação. Sou formado em publicidade e propaganda. Comecei a jornada dentro de uma ONG, no IDEC, né, Instituto de Defesa do Consumidor, já é uma ONG pouco conhecida aí. Bacana. E fiquei lá longos 5 anos, foi onde realmente
comecei a ter o contato com a comunicação. Saindo de lá, eu era diretor de arte. Comecei lá como designer, na real, né? E fui evoluindo, fui crescendo, fui aprendendo. Virei diretor de arte. Aí fui para uma outra empresa de soluções de geolocalização para o agronegócio. Na época que o agronegócio estava começando a expandir ainda, imagens de satélite e tudo mais. E aí fui convidado pelo antigo gestor, né, dessa área, que também foi um dos primeiros sócios da agência, para compor o time, onde já a Vivi e a Érida já trabalhavam. Então, eu entrei lá, o time já funcionava, né? Já tinha um sincronismo super bacana. E aí foi questão, acho que de uns 10 a 11 meses que eu tinha entrado. Foi bem naquele boom do primeiro grande crise econômica, aí, meados de 2011, 2012. Pessoal, vamos pra rua e tudo mais. Uhum. Foi meio que nesse momento aí que... Cara, precisa sair alguém, aí como a Vivi falou, né? Precisa sair alguém da equipe. Eu falei, como é que a gente vai fazer isso, né? Como é que vamos tirar alguém da equipe agora? Era muito dividido, né? Eu era diretor de arte, a Vivi tocava a parte de evento, e essa empresa fazia evento cada quinzena. A outra pessoa era jornalista, o outro sócio, o Álvaro, ele era da parte de gestão. Eu falei, cara, como é que a gente vai tirar alguém do time, né? E aí a gente falou, é isso. Vamos sair então, sair todos. A gente abre uma agência e passa a atendê-los como clientes, né? Do e aí a CLT pro gente... CNPJ. Exato. E aí a gente consegue expandir o nosso atendimento, não ficar só nesse cliente. Então, esse primeiro cliente, que ainda é nosso cliente até hoje, como o Du falou no comecinho, a gente acabou de completar 9 anos, é o cliente que está há mais tempo com a gente, né? E a gente percebeu, falou, cara, acho que vira isso ser uma agência de verdade e a gente passar a atender outras empresas, né? E aí essa empresa acabou sendo como se fosse um investidor na gente. Incubadora, né? Exato, porque a gente já tinha ali recursos para se manter, a gente tinha já uma dinâmica que funcionava super bem em questão de demanda, né, desse cliente. Reduzimos custo para a empresa, Reduzimos que era custo, o principal né? objetivo, Que era todo né? mundo CLT, né? Então, você imagina. A gente manteve ali os mesmos ganhos, né? Equalizamos ali, para o cliente foi uma redução considerável. Vocês ofereceram essa proposta para o cliente? A gente que ofereceu. Porque a gente, o gerente na época da área falou assim, gente, ó, me chamaram lá e uma pessoa vai ter que sair. Essa é a condição. Toda a área, toda a empresa estava passando por essa adequação no momento lá. Só que a gente falou, não, cara, acho que tem alternativas aí. E aí viemos com essa ideia. E a gente não pensou que seria tão bem aceito também pela empresa, né? O time sair, é uma empresa ainda bem conservadora, enfim. A gente ia fazer uma mudança na empresa que, tipo, ia impactar muito em todo mundo. E de cara, eles, não, então beleza. Então, eles incentivaram, apoiaram, foi bacana. Foi super bem aceito, assim, né? Então... e aí foi super rápido, né? A virada de chave, assim, da Pavé se tornar uma agência foi em questão de poucos meses. Até já contextualizando um pouquinho da história aí nesse longo período, logo depois que a gente montou a agência, a gente ainda trabalhou dentro do cliente durante alguns meses, né? Uns 3 meses. O nosso escritório precisava fazer reunião, não dava para fazer reunião na sala do cliente ali, né? Tinha coisas que a gente estava tratando que era de respeito somente à Pavé na época, não ao cliente em si. E aí a gente usou durante muito tempo o Parque da Água Branca como escritório da agência. Para co-criar ali, nome, metodologia, como ia funcionar, para onde a gente ia. A construção da Pavé, do que é a Pavé, né? Os pilares. Saiu dali. Saiu de lá. Muitos post-its, cartolinas. Canetinha. Só não tinha massinha, de resto. É verdade. Co-criamos a Pavé no Parque da Água Branca. E aí a gente foi depois, migramos para o primeiro coworking. Coworking bem roots, né? Mas foi super legal. Acho que ali a gente conseguiu entender, quando a gente estava num espaço nosso, por mais que fosse compartilhado, a gente tinha a nossa mesa, né? Os nossos horários ali. Antes a gente ainda respeitava meio que o corporativo. Né? A gente não era mais de lá, mas a gente ainda com a roupa mais arrumadinha pro corporativo. Ainda tinha que bater... Acho que não sei se vocês batiam ponto na época. Tinha também, né? Mas ainda tinha algumas burocracias que a gente seguia do modelo ali da empresa, né? Aí quando a gente foi para esse coworking, a gente
entendeu como era ter uma agência Vestiu a roupa mesmo. roupa Pavé. Aí virou a chave. Exato. E aí foi muito rápido a evolução, né? Da gente conseguir novos projetos e pegando contas, ganhando concorrência. E foi na raça, né? O aprendizado, porque é diferente você estar atuando dentro de um cliente na sua especialidade ali, e de repente você ir para um outro universo, onde você tem que administrar, você tem que fazer financeiro, porque éramos em 4 pessoas, então a gente se dividia para fazer tudo. E super funcionava. Um ficava à frente do administrativo, outro financeiro, outro dividia aí as outras atividades para a Pavé acontecer de fato. E foi uma mudança grande. Foi um aprendizado ali na raça, mas que foi rápido, sabe? Pegar ali no tranco foi rápido. E isso vocês não tinham quando vocês estavam lá, né? Porque esse administrativo, logicamente, era da empresa. Sim, Né? Então, era todo mundo que... CLT. Ali. Acho que o único que não era o nosso gerente na época, né? Mas a gente não tinha... Que foi com vocês. Foi com a gente também, que era um dos sócios no início da Pavé. Então saíram todos, todo mundo da equipe. Não o setor de mais. marketing, publicidade não existia mais interno. Exato. Até hoje não existe, né? A gente faz lá nesse cliente que está com a gente há 9 anos, a gente faz o papel do marketing dentro da organização ainda. Então, saiu o setor. A equipe de marketing toda começou a prestar serviço lá. E vocês acharam que essa decisão era interessante o quê? Para manter a união do time, a qualidade do serviço e para que não prejudicasse um ou outro ali naquela saída. Eu acho que o primeiro ponto foi esse. Falar assim, cara, como é que vai tirar uma pessoa daqui? A gente tinha uma sintonia ali muito bacana. Né? E falou assim, cara, como é que vai sair um? E é isso, mas na real não tinha como tirar um. Essa era a real. Porque cada um tinha muito as suas obrigações ali, né? Era difícil tirar uma pessoa, tirar vive, pô, quem vai fazer a gestão dos eventos? Quem vai correr com o fornecedor? Tirar a jornalista, pô, quem vai produzir tanto conteúdo? A gente tinha uma revista que produzia bimestralmente, semestralmente. Como é que a gente vai desenvolver uma revista para a empresa se não vai ter a jornalista? Eu sendo diretor de arte, falei assim, quem que vai fazer a arte das coisas? Naquela época nem existia as redes sociais ainda corporativas, né? Então era muito anúncio, era muito peça de evento. E aí a gente falou, cara, não vai rolar, não vai rolar. A gente vai ter que manter essa equipe, né? A gente vai ter que manter isso para continuar atendendo o cliente, né? Curioso. E foi muito rápido também a nossa decisão, né? De como a gente levou... começou a discutir sobre montar a empresa. Foi questão de um mês. Foi questão de um mês, gente. E aí, vocês topam? Não, vamos tentar? Acho que o único que poderia ter um pouco mais de impacto era o nosso gerente na época, porque eu tinha 23 anos na época. Então, tipo, o que eu tinha a perder? Em sair dali e abrir uma empresa, não dá certo, volta para o mercado corporativo. Então, acho que o único que teve um pouquinho ali do risco, mas também já era PJ na empresa, foi ele. E assim, a gente fez do problema a solução. E quando todo mundo topou sair para abrir a Pavé, acho que estava todo mundo numa vontade de fazer acontecer muito grande. Então, a gente não sentiu. Não teve aquela baixa de, tipo, de job ou de problema financeiro. A gente não teve isso no começo. No começo e acho que até agora, né? Mas foi um problema bom pra gente. Que a gente encarou de outra forma. Eu já tinha um pouco de um viés empreendedor, assim, de ter um negócio. Né? Eu já tinha... Tive uma agência com um colega um amigo de faculdade, a gente pegava alguns projetos ali em paralelo. Então, eu já tinha um pouquinho, sabe, da vontade de ter ali alguma forma de uma renda extra ou então de ter o meu próprio negócio, mas... De não trabalhar de terno e gravata. De não trabalhar de terno, de não ir de social. Isso foi até, acho que até... Não vamos queimar tanta largada assim, mas é interessante porque quando a gente construiu enfim, a metodologia Pavé, o que ia ser a Pavé, né? Uma das coisas que a gente mais se apegou é assim, cara, a gente estava dentro do mundo corporativo, onde todo mundo tinha isso há 10 anos atrás, 11 anos atrás, é um pouco diferente de hoje, né? Dress code não existia naquela época. Você tinha aquele traje, você tinha que ir daquele jeito. Lembro que no primeiro dia de trabalho eu fui trabalhar de calça jeans e tênis. E todo mundo de social. Aí a RH me chamou lá, então... E aí, enfim, aí a gente quis construir a agência, falar assim, cara, a gente não quer levar essa cultura do corporativo adiante. A gente quer ser disruptivo nisso. A gente quer ter leveza para trabalhar. E a gente também não quer a cultura de agências de publicidade.
sabe? Que é, porra, vira a madrugada aí trabalhando e tá tudo bem, Café, né? pizza, energético. Café, pizza, energético. Acontece às vezes, mas é bem pontual. Então, isso... estar dentro de um ambiente corporativo e lidar com isso todos os dias fez a gente querer construir a Pavé de uma maneira que fosse completamente ao contrário disso. Né? Que a gente conseguisse ter essa quebra, assim. Mas quando qualquer coisa você me interrompe ainda. Mas quando eu penso agência de publicidade, propaganda, marketing, eu penso de fato o pessoal trabalhando descontraído, sem horário. Se o cara quer chegar um pouco mais tarde, beleza, porque ele vai trabalhar até mais tarde, vai pedir uma pizza e tal, vai trabalhar lá. Eu sempre tive essa visão. E de fato, a gente tem um pouco mais de liberdade, não só com a nossa equipe, mas com os nossos clientes também. Mas a gente atende muito corporativo, então, querendo ou não, a gente tem que estar ali de prontidão para atender o cliente. Então, a gente tinha essa noção, mas a gente não queria carregar muitos dos hábitos que a gente tinha no corporativo para dentro da agência, e a gente também não queria trazer a cultura da agência de virar, de projeto, enfim, de estar naquela loucura sempre para Pavé. Tem um pouco mais de regularidade. Exato. A gente prezava por um bom clima lá, tá todo mundo saudável, enfim, todo mundo bem para trabalhar. E até hoje é assim, né? Tá todo mundo bem. Esse é o primeiro passo ali para desenrolar. Um cliente uma vez demandou um projeto e numa quinta-feira à noite... E ela falou, vou te mandar os insumos amanhã, depois do almoço. E o projeto era para entrar no ar na segunda-feira, terça-feira. Eu falei assim, mas amanhã é sexta-feira, você vai me mandar depois do almoço? Como é que eu vou ter tempo de produzir? Ah, não, mas vocês são agência de publicidade, vocês estão acostumados a trabalhar de final de semana, trabalhar de madrugada. Eu falei assim, desculpa, mas aqui não. Aqui não, cara, o pessoal tem família, o pessoal tem casa, né? Tem a sua vida aí fora do trabalho. Então, a gente sempre... como a Vivi falou, existem exceções, tem hora que tá saturado, a gente tem que dar um gás ali para poder entregar as coisas, mas a gente sempre tentou preservar um horário, uma regularidade, para que as pessoas da equipe ali tenham um trabalho fluido, né? Consigam trabalhar de uma maneira mais harmoniosa, né? Sem se preocupar em, ter que pedir pizza às 10h30 da noite, tô aqui trabalhando. Isso. Já aconteceu muitas vezes durante 9 anos, mas é difícil de fugir. Mas a gente tenta não deixar isso virar tão claro, virar um hábito. Exato. Né? A gente tenta preservar realmente um horário saudável ali para trabalho. Deixa eu voltar ali no comecinho. E aí eu fiquei curioso para saber que vocês tinham uma visão ali, né? Vocês já tinham um viés mais empreendedor. Não sei se a Eridinha tinha também, mas eu sei que a Vivi ainda não. Mas quando vocês saíram, vocês estavam numa estrutura bem corporativa. Tinha um gestor, tinha 3 pessoas que eram pares entre si, né? Uhum. E como é que foi essa virada de chave quando vocês saíram de lá, abriram a Pavé de fato e eram 4 sócios iguais, assim? O que mudou no dia a dia de vocês acham? O que foi muito fácil é que, na época, né, o gerente, ele já tinha uma cultura também na área de algo mais linear, né? Então, nenhum de nós 3, por mais que a gente estivesse no organograma abaixo dele, nenhum de nós 3 tínhamos que responder para ele. Então, as peças que eu produzia, eu validava com a BU lá, com o diretor da área que demandava. Né? Então, ele tinha ali o seu envolvimento da parte estratégia e da parte mais voltada a negócios, e a gente ficava mais na parte da operação mesmo. Só que a validação era direto, não só minha, né? Mas da Vivi, da Érida na época também, era direto com os diretores. Então, isso foi muito simples. Né? A gente não precisou se preocupar, não, eu presto conta para você, ou, não, você tem que emprestar. Isso foi muito tranquilo. Mas e esse senso de responsabilidade que ali vocês tiveram que criar ali como um todo, né? Para com a Pavé, assim, você acha que teve mais pela parte de vocês, ter que fazer algum ajuste ali? Ou vocês já tinham meio que projetado cada um na sua área, meio que na sua caixa, e a coisa
naturalmente foi se desenvolvendo? Acho que um pouquinho dos dois, né, Vivi? Eu acho que foi natural, né? Foi um processo natural. Mas, assim, obviamente que um tinha muito mais facilidade do que o outro em determinadas funções. Mas a gente, tudo era dividido, tudo era muito alinhado. A gente sempre estava ali junto, debatendo tudo que ia ser feito. Então, não houve um descasamento ali onde um teve que se empenhar mais. Eu sentia um pouco mais por conta da idade. Eu sentia que eu tinha que acompanhar na mesma pegada que todo mundo. Mas não teve um descasamento ali de empenho, de dedicação, de eu faço mais do que você e tal. Não teve. Então, foi algo que a gente estendeu mesmo do que a gente havia praticando ali no corporativo. Obviamente que foram surgindo ao longo dos anos responsabilidades a mais. Porque antes éramos 4. Aí, de repente, viramos 8. Aí, de repente, viramos 12. E aí você começa a pensar, fala, beleza, agora a gente tem equipe, agora a gente tem uma casa, né? A gente saiu do coworking, foi para um espaço próprio. Assim, e aí você vai começando a desenvolver novas responsabilidades. E habilidades. E habilidades. Né? Então, acho que as mudanças que a Pavé sofreu ao longo dos anos fez com que a gente fosse se adequando ao modelo que a Pavé precisava. Né? Então, eu acho que isso funcionou super bem. Né, da gente realmente ir sentindo a necessidade do momento da agência e falar assim, alguém vai ter que tomar a frente disso. Né, alguém vai ter que ficar responsável por fazer a gestão. Vai entrar um item no seu job description aqui, na sua lista de coisas a fazer. Exato. Então foi bem isso, né? Até depois com a saída do primeiro sócio, foi bem no começo da agência, isso fez com que a Pavé também trouxesse um movimento maior ali de se adequar, porque era um dos 4 ali, né? Era um pilar, e a gente falava sempre dos 4 pilares, e a primeira pessoa que saiu falou assim, e agora? Né? Mas isso também foi bem tranquilo da gente conseguir se adequar. E isso foi logo no começo? Foi no começo, foi... 2015. 2013, 14, 15. 2015. 3 anos que vocês tinham agência? A gente idealizou a agência em setembro de 2012. Tá. Em setembro a gente falou assim, demos a jogada lá, a cartada na mesa de falar assim, vamos abrir a agência? E aí o nosso CNPJ é de outubro. Não, é outubro. Outubro. Então foi muito rápido. Só que a gente saiu de dentro da empresa em janeiro. Só que a gente fez a inauguração da Pavé, né? No dia 28 de fevereiro. Então teve um tempo ali, né? De maturação já, e de envolvimento, de projetos. E aí, final de 2015, o primeiro sócio saiu. E aí, esse primeiro sócio que saiu, ele era o gerente de vocês lá. Exato. Era o gerente lá. Que atendia, que ficava responsável pela parte comercial da Pavé. Até 2015. Quando foi pra Pavé, ele assumiu a parte comercial. E aí, como que impacta isso daí? O cara que já era gerente de vocês lá, veio como sócio, tudo bem que vocês tinham aí a igualdade, imagino eu, mas e como que é? O cara que teoricamente já tinha mais experiência, falou, tô indo embora. Aí, juntando com essa pergunta, foi unilateral, foi bilateral? Ele decidiu sair da sociedade? Sim, ele decidiu sair. Caminhos diferentes, né? Acho que são ciclos, e aí chegou o momento dele de seguir outros caminhos. Mas da sua pergunta, né? Como é que foi isso? De sair da gerência, né? Numa pessoa que era gerente e passou a ser sócio. Isso foi bem tranquilo porque, como eu falei, já tinha uma linearidade ali no nosso trabalho que não influenciava tanto na questão de responsabilidades. Porque numa agência, um layout é tão importante quanto uma pessoa que vende aquele layout. Porque não adianta eu ir lá e vender o projeto se eu não souber entregar aquilo com qualidade. Então, isso foi bem, assim, de peso dentro de uma agência, os 4 pilares tinham um peso muito... Bem semelhante. Com a saída dele, realmente foi um susto ali na hora de falar assim, e agora? Quem vai assumir o comercial, né? Como é que a gente vai fazer essa virada, né? Na época, foi um momento até de transição, porque quando ele avisou que ele ia sair, eu tinha acabado de fechar uma viagem, eu ia ficar 2 meses fora. Já tinha meio que acordado com eles, ia tentar de alguma forma trabalhar remoto, mas ia fazer um intercâmbio. Nesse período a gente já estava com uma equipe, então eu já não tinha uma ativação tão grande na parte de design, a gente já tinha 2 pessoas ali abaixo de mim, né, meio que apoiando a parte de criação, e eu tinha um envolvimento com ele no comercial.
Então, a gente frequentava muitos os clientes juntos, eu participava muito disso. Só como eu ia ficar um período fora, com a saída dele, a gente acabou decidindo colocar a Vivi à frente do comercial. A gente até foi durante alguns meses, né, juntos. Só que aí a gente foi entendendo esse movimento. Qual era o modelo, né? também foi que entendendo. a gente ia atuar. E a Vivi ainda ela não tinha... Ela era muito braço ali da gestão de eventos. Ela cuidar da parte comercial acaba sobrecarregando ela e tirando um pouquinho o foco. E aí que a gente decidiu, falou assim, não, então eu assumo o comercial, já que talvez faça mais sentido por eu ter envolvido, estar envolvido, né, ao longo dos anos aí nesses processos comerciais, por eu ter uma equipe que consegue me dar um suporte, então a Pavé não tinha uma dependência operacional tão grande em cima de mim. E aí foi Eu rápido acho que o até desafio também. na época foi mais assim, de como a gente ia passar isso, a partir do momento que a gente tem uma equipe, como que passa isso para a equipe? A saída de um sócio, como isso vai impactar também nos nossos clientes? Sendo que a gente trabalha até hoje, com um atendimento muito diferenciado dos nossos clientes, acabam virando os nossos amigos também. Eles têm um envolvimento muito grande na agência e a gente lá dentro. Tanto que esse modelo que a gente atua na IT2B até hoje, que é um dos nossos clientes que a gente saiu, de ser o marketing da empresa, a gente atua em vários outros clientes da mesma forma. Então, o nosso único receio era de como eles iam entender esse movimento. Mas eu acho que a gente se empenhou ali tanto para não deixar que ambos os lados sentissem isso, que foi natural também, né? Obviamente que a gente assumiu novas responsabilidades, foi uma virada de chave, acho que isso marcou muito o nosso caminho ali, mas foi importante também para todo mundo amadurecer ainda mais, né? E desenvolver habilidades que a gente não estava acostumado a fazer, que era o comercial, tocar o comercial ali na época. Acho que de maneira inconsciente, a gente tinha... Por mais que a gente soubesse das nossas responsabilidades, da nossa participação no negócio ali em si, inconscientemente a gente ainda tinha... era o gerente, a pessoa mais experiente. Então, esse medo inicial aconteceu, né? De falar, cara, como é que vai ser agora? Mas acho que é isso. A gente se preocupou tanto em isso não externar no desempenho da equipe e os clientes também não sentirem, que de fato nem a gente sentiu, né? No começo, obviamente, como qualquer dissolução, como qualquer quebra de contrato, tem ali o seu leve abalo, né? Mas foi muito fluido a forma como a gente conduziu isso daí. E trouxe muitas coisas boas também, né? Porque a gente reestruturou a Pavé dali. Né? Foi uma nova agência. Foi uma nova agência. Virou uma outra Pavé. Metodologia, processo, enfim. A gente criou novos meios de trabalhar e novos meios de se relacionar com a equipe e com o cliente. Isso foi importante também. Vocês acham que muita coisa era atrelado ao antigo, ao sócio retirante? Muita coisa do perfil que tinha era... alguma coisa dele, ou vocês repaginaram porque vocês... acho que a gente aproveitou por uma questão de oportunidade. Eu acho que foi uma questão de oportunidade. A gente já... enquanto ele estava lá, a gente já tinha passado por diversos processos de consultoria, enfim, trouxemos especialistas para nos darem, né, orientações de processos, de grandes concorrências, documentação de projetos, a parte financeira, a parte estrutural, fluxograma da agência. Então, a gente já estava trabalhando nisso, né? E aí, com a saída dele, falou assim, cara, é isso, né? Vamos aproveitar que a gente já vamos pensar como vai funcionar esse novo organograma e fluxograma da agência e vamos implantar o que a gente vem desenhando ao longo desses últimos meses, né? Então, acho que foi uma junção, assim, do momento com uma necessidade que a gente tinha de reestruturar. E é isso, acho que foi a primeira grande virada da Pavé, né? Essa saída de sócio, a gente conseguiu dar uma cara diferente para a Pavé. No processos, no fluxograma com a equipe e tudo. Lembrei de uma coisa aqui, que a gente, de novo, né? Lembrando do começo, a gente já fez um episódio passado que infelizmente não deu certo por motivos externos. E a gente já tá meio expert em Pavé, né? Só que uma pergunta que é muito corriqueira, que eu acho que o pessoal que tá ouvindo a gente vai gostar de saber, é por que o nome da Pavé é Pavé? E eu, como começou a avançar no ciclo ali, me conta um pouquinho, P e Vivi. Por que vocês deram esse nome de Pavé para Pavé? Então, tem um doce... Eu posso contar? Pode. Foi muito assim, é isso, cara. Em um mês a gente decidiu abrir a agência.
E a gente começou a pensar em vários nomes. O simples é make it simple, né? Exato. E aí falou assim, cara, puta, aí a gente pensava no nome, ia pesquisar, já existe. Aí pensava no nome e começava a achar vários motivos para aquele não ser um nome. Falei, gente, precisamos abrir o contrato social, cara, tem que ter um nome. Falei, então bora aí nas iniciais dos sócios, né? Uhum. E aí foi Pedro, o Álvaro, que era o da Pavé, a Vivian e Érida, né? Por isso que é Pavé. Porque o nome dela realmente tem um acento, Érida. E aí ficou a agência Pavé. No início ali, falava, vamos fazer o contrato social e a gente pensa. Só que virou muito rápido, pegou, e a gente tem um feedback bacana da galera que acha. Não, todo mundo pergunta. Tem gente que associa rápido. Pedro, Vivian. E aí, quem são as outras pessoas? Qual que é a outra letra? É. Mas não são todos, não. Demora um pouquinho. Mas veio disso mesmo, da gente querer trazer aí as iniciais dos sócios. E mesmo com a saída, a gente já tinha sentido a força do nome, por ser uma palavra completamente diferente, uma sonoridade ali também bacana, né? Legal. E falar, não tem um porquê de mudar agora. né? E grandes agências tem um pouco disso, né? Iniciais dos fundadores, né? Sim. Só para não perder o fio da meada, o sócio que saiu, ele acabou, continua trabalhando nessa área ou ele foi fazer outra coisa? Não, seguiu outro caminho. Então, ele foi mais para um caminho de tecnologia mesmo, não atuou na frente que a Pavé atua, em comunicação. Mas ainda tem um viés de comunicação, mas não interfere. Não tem uma conexão com o nosso trabalho. Era justamente essa a minha pergunta. Se lá na frente vocês acabaram encontrando dificuldades aí na carteira de clientes, porque se ele sai para fazer a mesma coisa... Não, mas saiu para seguir outros caminhos mesmo. Não, e isso foi muito bem alinhado e acordado entre as partes na época, né? Então, nunca tivemos nenhum tipo de problema, nenhum tipo de... Então, vocês eram em 3 agora. O quarteto virou... Tripé. Que legal. E até aí? Pouco tempo. Estamos ordem lógica. É verdade. E vocês passaram por um processo de reestruturação, principalmente de processos ali, o que, cara, depois de algum tempo, né, natural a empresa passar. E aí, como é que foi os frutos que vocês escolheram dessa mudança de processo? Inicial. Eu acho que quando a gente começa a falar em processo, é engraçado o quanto isso... reflete em todo o restante, né? Desde a parte da administração ali de equipe, engajamento da equipe com a agência em si e a qualidade de entrega. Então, a gente conseguiu elevar, assim, um pouco o patamar da Pavé em termos de qualidade de entrega. A gente começou a trazer pessoas, né? A Pavé não é... Hoje só eu e a Vivi, tem uma equipe por trás aí que é tão fundamental quanto a gente, né? Que é o core, né? Que é as mentes pensantes aí que fazem a Pavé ser a Pavé hoje. Exato. Então, a gente contou sempre com uma equipe muito disciplinada, muito envolvida com a Pavé. Tanto que a gente tem... Todos que passaram na Pavé deixam um pouquinho ali da sua existência, do seu DNA. As pessoas que entram na Pavé, de uma maneira, assim, surpreendente, se conectam com a Pavé, né? A gente sente que tem tudo a mesma vibe ali, a mesma sinergia. Então, a gente sentiu nisso, né? Uma evolução de qualidade da Pavé nas nossas entregas, nos nossos envolvimentos. Então, acho que foi o grande fruto, né? do que a gente tirou aí dessa grande virada. De fato, eu acho que a equipe teve um impacto... Todas as pessoas que passaram pela Pavé teve uma contribuição muito grande para a gente chegar até aqui, né? E para a gente ir estruturando, crescendo, se refazendo durante todo esse caminho. Mas o curioso também foi a segmentação da Pavé por um tempo, né? A gente saiu de tecnologia, focou muito a agência em atender o setor de TI. E depois, com essas mudanças, saída de um sócio, enfim, a gente foi indo para outros caminhos também, né? Trazendo outras empresas que acabaram somando no nosso processo aí também de reestruturar, de atender um segmento totalmente diferente. Eu acho que uma coisa levou muito a outra, né? A equipe acompanhou muito o nosso crescimento e até hoje a gente tem uma equipe que, tipo assim, tá ali para fazer acontecer junto, sabe? Então... Cortei você. Não, por favor. Vocês estão no maior número em time da Pavé ou vocês conseguiram ficar também mais linha ali no processo também? Ficar mais enxuto e mais... A operação ficar mais... responder mais? Até complementar.
E qual que é o... E vocês preferem uma linha mais enxuta, se for enxuta, ou vocês acham que precisa ter mais mão de obra, mais... Acho que funciona também um pouco da própria publicidade, né? Da vibe da comunicação corporativa. Né? Porque hoje a tecnologia ajuda muito, então não sei se tem recurso tecnológico que dá para deixar mais slim, ter uma equipe mais enxuta, enfim. A gente, hoje não estamos com o maior número de equipe que a gente já teve. A gente já teve a casinha lá bem cheia, né? De precisa assentar a gente apertadinho, assim, em determinados projetos. Mas a gente manteve sempre uma mesma quantidade de colaboradores fixos ao longo dos anos, né? A gente prefere esse modelo mais enxuto. Acho que pelo nosso modelo de atuação... Né? A forma como a gente trabalha, os clientes que a gente busca. A proximidade que a gente tem com eles também, né? A gente ainda tem, sendo sócios, a gente ainda tem uma participação muito ativa nos projetos. Né? Então, a gente só não delega, a gente ainda está muito envolvido nos projetos. E quando a gente começa a ter mais gente, né? A gente acaba perdendo um pouquinho do controle disso. E num alinhamento até não tão distante, né? Um alinhamento recente, a gente falou, cara, eu acho que é um modelo que é saudável pra gente, é um modelo onde a gente garante uma entrega bacana, é um modelo que a gente sabe que a gente consegue atender sem se estressar, sem ter aquele desgaste mental. Obviamente que desafios é o que a gente gosta, é o que nos move, né? Mas acho que a gente não tem mais a vontade de ter 30 pessoas, prédio da agência, né? Equipes e equipes. Então, hoje a gente tem uma equipe que super atende as nossas necessidades, as necessidades dos nossos clientes, mas a gente tem bastante braço de terceiros, né? Braços de operações que somam com os projetos. Para a nossa área, isso é muito comum. Né? Você não precisa ter uma equipe fixa ali. Você pode contar com terceiros para poder suprir uma necessidade, um projeto pontual. Então, esse modelo é o que a gente encontrou como ideal para a gente dar sequência aí, mantendo a qualidade e a gente conseguir ser participativo ainda dentro das entregas, né? Que é o que a gente gosta. Isso está diretamente conectado com o tamanho dos clientes ou da maneira que vocês atuam ou não? Vocês conseguem atender desde dos menores até os gigantes, assim? Porque eu sei, né? Nos bastidores, sei que vocês têm clientes de alguns tamanhos. Não sei se mas de alguns tamanhos. Eu queria saber se vocês focam num tamanho específico, porque sabem que ali já tem um modus operandi específico. Então, independente, né, de ser grandes ou clientes ou pequenos clientes, isso é bem relativo porque tem empresas grandes que a gente atende, multinacionais, que não necessitam ter uma equipe dedicada para atender a tal projeto. Às vezes a gente consegue, com a equipe que a gente tem, atender as demandas. Então, é bem relativo mesmo, né? Acho que o ideal pra gente é o cliente que acredita no trabalho da comunicação mesmo, independente do tamanho dele. Acho que isso é um dos bordões aí que a gente utiliza até como apelo comercial, né? Quando às vezes vem um cliente e fala assim, mas, sei lá, vê nosso portfólio, aí vê que a gente atende São Paulo Expo, atende Indra, atende agora a Blumed e fala assim, caramba, cara, mas eu sou uma empresa pequena, tô começando. Eu falei, não, cara, se você acredita, né, na importância da comunicação para o seu negócio, obviamente, você tem um recurso para dedicar energia para isso. Então, cara, bora para frente, né? Mas penso que a empresa pequena, eu acho que acaba sendo quer dizer, uma imaginação minha, né? Acho que a empresa pequena acaba sendo a maior quantidade de clientes do que a empresa grande. Eu acho que a empresa grande tende a ter uma equipe interna de comunicação, ou não? Não tem nada a ver essa regra. Não é uma regra. Não é uma regra. Tanto que, voltando num histórico de Pavé ali, lá no início, que fez a Pavé dar um boom, a gente pegou um projeto da Porto Seguro, na época. E a Porto Seguro tem uma equipe de marketing de mais de 40 pessoas. Né? Então, mas era uma área que não conseguia... que o marketing não conseguia suprir a tal necessidade, porque o marketing era cobrado por outros tipos de projetos. Então, grandes empresas abriram portas para a gente exatamente por isso. Que a gente identificou que, principalmente a área de RH, né, que a gente começou até a Pavé focando muito na comunicação interna.
que o RH não tinha o suporte ali do marketing. Então a gente falou, poxa, até é um viés interessante da gente abordar uma linha ali da gente atingir para tentar virar negócio. A própria Claro, a NET também, né? Também, mesmo modelo NET, exatamente. De terceirizar. Todas elas têm uma área de marketing imensa e contam com mais de uma agência, às vezes, para determinadas atividades, né? E acabam terceirizando serviços. Então, sempre projetos pontuais. Não é... Obviamente que nunca é uma Porto Seguro vai contratar uma agência para cuidar do seu rebrand, do seu posicionamento, ou de operacionalizar ali as redes sociais e tudo mais. Mas para projetos pontuais, enxergavam a Pavé como possíveis parceiros. Né? Então, Exato, acho que... não há uma regra, né? Não é. E até completando isso, né, de empresas grandes e tudo mais, e conectado à sua pergunta, né? Se a gente tem visão de ter algo maior, de ter mais equipe e tudo mais, às vezes vem alguma concorrência para a gente participar, boto na mesa, converso com a Vivi e falo, Vivi, é um projeto que a gente vai ter que montar uma outra agência. A agência que a gente tem não dá conta. Ou estender a equipe. Você quer, bora, vamos tentar fazer isso acontecer e tal, só que a gente sabe, como eu disse, né, que a gente tem um envolvimento muito ainda operacional e próximo dos clientes. Cara, a gente ia ter que dedicar um período para aquela concorrência, postar muita ficha ali. E hoje a gente está num modelo da Pavé que a gente fala, cara, melhor dar no-go para eu garantir a qualidade de entrega nos clientes que a gente já tem e conseguir aderir mais clientes parecidos com esse que a gente está atendendo. Né? Seja eles grandes ou pequenos. A gente, pelo nosso modelo, a gente sabe o tamanho do projeto e a continuidade dele, como isso vai impactar internamente. Né? A gente consegue ter uma noção da volumetria, então é muito fácil entender como a Pavé hoje consegue atender determinados projetos com a equipe atual, ou estendendo, ou enfim, ou reestruturando uma outra agência para atender. Mas isso é muito aliado a propósito mesmo, né? Se você tá numa visão aí de, não, cara, quero bombar, quero uma agência grande, quero estar nos grandes players, já não é muito a nossa vontade. A gente quer manter a nossa qualidade de entrega, a gente quer cada vez mais ser vistos como potenciais parceiros para comunicação, potencializar o nosso portfólio, mas a gente quer continuar mantendo esse formato que a gente tem. Acho que sucesso não tem muito a ver com tamanho, né? Com Exato. grandeza. Então, a gente está no caminho do que a gente traçou como sucesso para a Pavé. Sensacional. Show. Sensacional. E aí, na trajetória, né, linear, vocês tiveram a saída da terceira, né? Da outra sócia, que seria um membro de vocês três, o Eda né? Pavé. O Eda Pavé, Pavé. exatamente. A saída dela foi totalmente diferente da saída do sócio lá atrás, né? A gente já tem uma maturidade totalmente diferente, um formato totalmente diferente de Ela agência. participou dessa parte também, na mudança? Participou da mudança, enfim. A gente tem uma estrutura totalmente diferente hoje, né? Não que, enfim, a saída não impacta, mas a forma com que sai também diz muito de como a gente vai levar daqui pra frente. Mas foi muito mais tranquilo. Ela anunciou em novembro de 2020. 2020. Não, 2021. 2020. 2020. Novembro de 2021 e ficou até metade de 2021. Certo. E aí teve um tempo também que a gente contou com ela ali para se organizar, enfim, uma saída. A gente projetou alguns meses ainda para frente para ela se desligar. Então teve um processo, teve uma preparação de uma outra pessoa que ia entrar para dar o suporte ali. Então foi mais tranquilo para nós a saída. Mas da mesma forma como a primeira, né, foi uma virada para a Pavé, né, como Essa um dos também grandes foi. marcos, essa também foi, né, porque foi a hora que eu e a Vivi sentamos para falar, e aí? E agora? Somos só nós dois, né? Que é a hora da gente Rever muita muita coisa, lavar roupa suja, botar em panos limpos, né? Traçar o que a gente queria pra gente. Entender como foram os anos passados, entender o caminho, o que a gente quer como Pavé agora, o que a gente quer como equipe, o que a gente espera do mercado. Eu acho que tudo foi muito rediscutido novamente nesse processo, né? Pra gente seguir aí. E em meio a um cenário pandêmico, né? Que Em não meio a um cenário pandêmico. Com certeza não ajuda. Mas o engraçado é que eu acho que isso ajudou a ser uma mudança mais leve. Primeiro por conta do distanciamento que a gente já estava, né? A gente não tinha um contato ali full time, todos os dias da semana, né? Dentro do horário comercial, a gente já tinha um período sem se ver.
o nosso trabalho, muito a parte do que ela fazia não dependia tanto de um envolvimento nosso, então ela tocava muito mais com a equipe, então ajudou a ser mais leve a saída. A gente não sentir tanto, né, a dor ali da ausência e tudo mais, muito mais pro lado pessoal do que profissional, tinha né? um apego, porque tem a questão da amizade ali por trás, enfim, do negócio, mas não teve um impacto ali na equipe, nas tratativas com clientes como a gente sofreu anteriormente, sabe? Foi muito mais fácil E acho de que a gente lidar. tava vindo, né, enfim, população mundial, tanto baque. É verdade. Quando veio esse, falou assim, então tá, mais um. Mais um. Mais um. Já tomamos tanto aí esses últimos meses que esse foi mais um ali para usar como talvez alavanca, sabe, para mudança, né? E eu acho que foi o que aconteceu, realmente, da gente conversar, eu vi a gente bater um papo e falar, cara, agora a gente tem que... É o nosso plano. Não que antes era o plano da Érida, não isso, mas como quando tinha antes 4 sócios e a gente tinha um modelo e quando saiu a gente precisou rever tudo aquilo, a gente fez a mesma coisa. Não foi diferente. Né? Né? Mas foi o que a Vivi falou, a gente já tinha uma maturidade, né? A gente já tinha passado por isso de uma maneira um pouquinho mais traumática, a gente era mais jovem, mas a gente já Traumático tava também mais... na questão de processo. É A gente burocrático é mais demais a saída de um sócio, né? Envolve muita coisa, envolve muita reunião, envolve conversas com pessoas que a gente na primeira vez não estava acostumado a lidar, entender qual é o formato, entender como vai ser a saída na questão financeira. Então, a gente já sabia de como seria dessa forma, né? A gente só estendeu o formato. Então foi bem mais leve, E também foi uma virada para a Pavé aí da gente traçar o nosso modelo. Foi justamente quando a gente decidiu deixar de ser uma agência presencial para se tornar uma agência home office. Então, foi muitas mudanças acontecendo ao mesmo tempo que eu acho que favoreceu com que fosse leve, né? Acontecesse de uma maneira bem tranquila para a equipe também. E ela também não tá na área, ou tá na área? Não, Ela ela foi para uma outra área ainda de comunicação, mas foi para o corporativo. Mas agora também já está traçando outros voos, literalmente, né? Verdade. Tá indo para outro país aí, estudar, então seguiu outro caminho também. Show de bola. Você comentou que a está tá home office. Hoje vocês trabalham 100% da equipe home office. A gente tem ainda um espaço, reduzimos bem, né? Ficou o período do primeiro ano de pandemia aí, 2020, a gente ainda manteve a estrutura, mas desnecessariamente, né? Um ano ali, 120 metros quadrados parado e a gente pagando aquilo. E aí falou, cara, vamos conversar, vamos entender se o home office é uma realidade pra gente e vamos conversar com a equipe para ver o que eles acham, né? E a gente já estava sentindo um resultado super bacana da equipe. Exato. E muitas empresas sofreram, né, lá no início de adaptar processos pro online, enfim, adaptação de reunião, como que ia funcionar, equipamento, enfim, a gente não sentiu isso. Esporadicamente, a galera da agência já fazia alguns dias de home, então, isso super funcionou pra gente. Obviamente que a gente teve que criar alguns hábitos diferentes ali, de se ver um pouco mais em reunião online, enfim, adaptar muita coisa, as festinhas que a gente tinha, os encontros, enfim, foi tudo online por conta da pandemia, mas a gente sentiu que funcionou. Então, a gente não teve problema com a equipe. Hoje, a gente tem uma equipe que super funciona, super tem uma autogestão. Então, não teve um problema a ser enfrentado nessa questão. E a gente viu que super funciona. Perguntamos para a equipe também se existia uma vontade de voltar para o presencial. Enfim, todos eles falaram, não quero e tal. E a gente entendia, funciona, beleza. Então, vamos estender. E hoje a gente tem um espaço físico que a gente conta com apoio ali. A galera vem quando precisa, quando é necessário, reunião presencial. A gente tem encontros marcantes durante o ano para planejamento estratégico, quando a gente envolve todo o time ali, mas não existe a necessidade de ter um trabalho presencial. Então, não é nem híbrido, ele é home office. Ele é home office. É home office. De fato. O espaço lá é uma opção para quem quiser um dia matar a saudade, sair de casa um pouco, né? Então, a gente mantém lá. E o engraçado, né, que por mais que a gente tivesse já essa cultura, né, foi fácil a equipe aderir a isso, a gente teve mudança de equipe, uma grande mudança de equipe nesse período de pandemia.
né? Então, saiu pessoas, não estou nem falando de sociedade, né? Mas saíram pessoas de peso na agência, que estavam há muitos anos lá dentro, saíram e a gente teve essa preocupação de falar assim, como é que vai ser? Contratar uma pessoa nova, Treinar, sabendo que ela não vai estar processo. lá no dia a dia, a gente não vai ver ela produzindo, a gente não vai ver o desenvolvimento Acompanhar dela, né? o dia, Acompanhar né? ali, aquela troca vai ser muito mais fria. Só que, surpreendentemente, foi muito positivo. Cara. O que a gente perdeu positivo. nessa questão aí de levar tudo pro home foi no relacionamento mesmo, que no início foi difícil porque a gente sentia a falta do contato ali, todo mundo era muito próximo, muito unido, a gente tem uma amizade muito forte com a galera que trabalha com a gente até hoje. Entra e sai pessoas e tem pessoas novas até que entram na Pavé que a gente fala, parece que a gente se conhece há muito tempo, mesmo ali no contato na tela, no computador, no celular, enfim. Então, a gente sentiu nessa questão, no relacionamento. Tanto que a gente aderiu a outros hábitos, já de se ver 3 vezes na semana, tem reunião pra gente falar, como você tá, enfim, a gente sente muito a equipe, isso é muito importante pro nosso negócio também, saber como tá a pessoa do outro lado que tá produzindo, se ela tá bem, se tá passando por algum problema, enfim. A gente tem essa cultura de proximidade com as pessoas, então isso facilita muito o nosso dia a dia, mas a perda foi nessa questão do contato físico que a gente tinha com as pessoas. A bagunça ali, A né? bagunça, Do dia a dia. O cafezinho, a né? A bagunça, pausa do café, trollagem, isso daí enfim. acabou. E a facilidade de resolver as coisas também, né? Diferente. Você tá aqui resolvendo alguma coisa, pintou um problema, chama, vamos resolver e tudo mais. Então, a gente começou a se organizar de forma diferente. E hoje super funciona. E também a gente ganhou também, por outro lado, né? Trânsito, qualidade de vida, enfim. Num primeiro momento foi... teve o seu impacto, né? De trabalhar ali no quarto, enfim, criar o escritório ali dentro das suas casas, enfim. Mas eu acho que agora... Não existe mais esse incômodo das pessoas. O ser humano se adapta muito fácil, Exato, né? exato. Se adapta muito fácil. Então, acho que foi no começo mais difícil de você entender, sem contar que não foi simplesmente uma decisão, vamos para casa. Exato. Você precisava se enfurnar dentro de casa, né? né? Então, acho que o início foi difícil por todo o cenário em torno do motivo pelo qual estávamos home office, né? O medo, a insegurança, o medo do mercado também, não só do que estava circulando no ar, mas... Você sofreu impacto com relação aos clientes nesse período? No começo, sim, por uma... Bom, a gente atendia o setor de eventos, né? Então, foi um setor muito afetado e representava... Tinha um peso ali pra gente financeiramente. Mas... de uma maneira incrível, acabou não afetando tanto, porque as empresas precisavam se reinventar. Teve muita empresa que passou a ser digital. Né? E outra, empresas que também não tinham a cultura de uma comunicação interna, passou a ter essa necessidade por conta das pessoas. Tinham que engajar, tinham que comunicar as pessoas que não estavam ali no dia a dia. Então, não houve, né? Tipo, a perda que a gente teve nos 3 primeiros meses... foram supridas no segundo semestre de 2021. A gente fechou grandes projetos no segundo semestre de 2020, desculpa. No segundo semestre de 2020, fechamos grandes projetos que fez com que processo equilíbrio, né? Se equalizasse ali as perdas que a gente teve no começo do ano. Por incrível que pareça, a gente sentiu mais uma retenção do mercado no começo desse ano. Exato. Desculpa, no começo do ano passado. Tá perdido. Juntou os anos, né? Porque ainda tinha muita dúvida, né? Ano. Tinha muita dúvida do que ia acontecer, né? Vai voltar, não vai voltar. Exato. Vai vir a nova onda e vamos... Então, até todo hoje mundo é muito incerto tudo, né? Agora que a gente tá tendo um respiro um pouco melhor. E agora o mercado de eventos voltou, de fato, né? A gente voltou também a atendê-los, inclusive. Então, a gente tá sentindo o mercado aquecido de novo. Mas vocês... já que vocês foram impactados com a questão do evento, vocês também se reinventaram, viram novos negócios para poder tentar se colocar no mercado naquele período que tudo fechou, tudo parou, se era a maior parcela ou... A comunicação em si, né, ela é muito mutável, né? Ela evolui conforme os anos vão passando e a comunicação vai se adequando aos modelos, aos formatos, né? O podcast, agora, antes, na época, vídeo bombava demais. Então, acho que foi muito uma onda
do que o mercado foi exigindo. A gente não precisou se reinventar no nosso formato de atuar diante aos clientes ou de se posicionar, né? Como a gente já tinha um viés muito bacana e um portfólio bem legal para a parte de comunicação interna, surgiram muitas oportunidades para projetos de comunicação interna, principalmente onde havia muito mais uma necessidade de falar com o público interno do que antes, que estava ali no presencial. E da mesma forma, como a gente já era atuante no digital, né, já tinha projetos voltados para a presença digital, começaram a surgir clientes e falaram assim, agora preciso estar no digital. Então, acho que a gente, o nosso movimento diante da pandemia foi muito mais se qualificar ainda mais diante dos portfólios que a gente tinha ali, do portfólio Exato. como um todo e o que o mercado estava exigindo. Não houve uma mudança de portfólio da Pavé, mas houve uma exigência maior em determinadas frentes que a gente atua. E aí a necessidade da gente ir adquirindo mais experiência, não só ali do dia a dia, mas ir buscando mais referências e tudo mais. Exato. Mas a gente não precisou ter uma... Se reinventar. Tirar sabe? o coelho da cartola, né? Não precisou. O bom também de ser mais enxuta nesse sentido, né? Você consegue direcionar ali para conforme demanda também, né? Acho Exato. que você começa a entender ali um aquecimento e fala, não, então peraí, vamos Tem focar mais aqui que a coisa vai acontecer melhor. Tem uma coisa que eu li, não vou lembrar aonde, acho que foi no LinkedIn, mas não faço ideia quem. Eu até falei na nossa reunião de planejamento aí de 9 anos, né? Que antes, usar o foguetinho, né? Ele falou assim, foguete não dá ré. Então, cara, é isso, mano. Vamos crescer, vamos pra frente. Só que eu falo, foguete não dá ré, mas se bater é uma catástrofe, né? É algo surreal. É uma rota traçada e já era. Então, a gente prefere não ser foguete. Vamos ser uma bicicleta ali onde a gente consegue fazer o nosso percurso, onde a gente consegue mudar a rota, a gente consegue ir no nosso tempo e chegar no objetivo que a gente quer. Então, bem casado a isso, né? O nosso modelo faz com que a gente consiga se movimentar, manter a nossa excelência de entrega, manter a nossa qualidade e se adequando ao mercado, ao que o mercado vem exigindo, o que os clientes vêm exigindo, sem sofrer tanto. Polui menos. Tanto. Bicicletinha polui menos. Polui menos. Exatamente. Tá engajado com a atualidade. Sustentabilidade. Sustentabilidade. A palavra. Exatamente. Vitão, quer puxar aí o momento jabá? Vamos. Excelente. Mas quem começa é você, né? Tá bom. Começo aqui, falando pessoal. do despachante, né? Sim, vou falar aqui rapidamente, só cortando o nosso assunto que tá delicioso. Falar dos nossos patrocinadores desse episódio. Começar pelo Despachante Pecini. Pessoal completando mais de 33 anos lá no mesmo local, né? Ali perto do metrô de São Paulo. Então, é um despachante que já está atuante e apoiando ali o bairro há muitos anos. Muito conhecido ali na região. A gente é cliente, eu sou cliente deles. Então, recomendo fortemente. Eles trabalham com toda a parte de documentação, despachante, junto ao Detran, tudo que vocês precisarem, pode entrar em contato com eles, que eles vão dar uma maior força para vocês. E o telefone lá é o 29710550, vou repetir, 29710550. E o Instagram, eles estão fazendo um trabalho muito legal pelo Instagram. Se você tiver alguma dúvida, dá para chamar ali no direct, dá para perguntar, dá para pegar orçamento, então é bem bacana o trabalho que eles estão fazendo. É o @despachantepecini, o Pecini é com CINI. De novo, @despachantepecini, CINI. Obrigado, pessoal do Despachante Pecini. É isso aí. E eu vou falar com vocês da Garagem Veloso, também tá com a gente aqui bastante tempo. O Marquinhos da Garagem esteve aqui, episódio aí que já subiu. E Garagem Veloso, cotas automotivas, então você que quer trocar de carro, curte carro antigo, carro mais novo, toda semana eles têm cotas de novos carros e além de carros, eles também têm lá cota agora de iPhone, de Pix, enfim. Procura lá no Instagram, @GaragemVeloso, @GaragemVeloso, pessoal da Garagem Veloso lá, cotas automotivas, cota de iPhone, cota de Pix, pode procurar eles lá. Com certeza vocês vão conseguir aí fazer um negócio bacana com o pessoal da Garagem Veloso. Boa, obrigado, Garagem Valeu. Veloso. Aproveitar aqui lembrar da Rafa, que fez as canecas pra gente, Boa. Space Creative.
Então, vocês que quiserem fazer lá, pessoal da Space Creative, a Rafa, então pode procurar lá, @Space Creative. Obrigado, Rafa. E agradecer o pessoal da Drip Power aí também. Olha o pessoal do Drip Power. Pelo apoio, espaço, pela força, espaço. Sempre tratando a gente bem. Onda, né? Posso aproveitar e fazer um jabá aqui Com também? toda Eu certeza. ia sugerir Boa. isso, inclusive. Sugira. Ô, Pedrinho, que tal você fazer um jabazinho da... Vou aproveitar, deixa então. Perfeito. Bom, a gente tá falando, acabando nem compartilhando aí as nossas redes, mas fácil de achar, Agência Pavé, em todos os canais, LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Em breve TikTok, com as dancinhas da Vivi. Com certeza, me procura. Mas siga a gente, acho que tem muito conteúdo legal que a gente compartilha, @Agência Pavé. A gente gosta de compartilhar não só o nosso portfólio, mas a gente traz muito insight, muita dica sobre comunicação, muito conteúdo relevante, não só para quem trabalha na área, mas para quem demanda da área. Então, tem sempre um conteúdo bacana lá nos nossos canais. Inclusive, o caderninho da Pavé. Famoso. Não sei exatamente para qual eu olho, é da direita aqui? É isso? O caderninho da Pavé, sempre muito requisitado pelos nossos clientes, nossos amigos. Cada ano a gente faz uma piração diferente. Tem gente que tem a coleção. Tem gente que tem a coleção. A gente nunca segue a identidade da Pavé, a gente sempre gosta de dar uma pirada nos cadernos. Então, a gente vai fazer uma campanha de sorteio do caderninho da Pavé, mais um calendário, mais um kitzinho aqui com lápis. Entra lá no nosso Instagram, a gente vai fazer essa promoção. Segue a nossa página, marca um amigo e a gente vai fazer um sorteio aí pro finalzinho do mês. Então, só procurar o post lá onde vai ter a capinha deste caderno aqui para poder participar. E eu vou falar que fui gentilmente brindado com um caderno desse igualzinho esse. Maravilhoso caderno, muito diferentão, moderno, estiloso. Então é um caderno que eu uso, de fato. Tá na mesa. Uso e calendáriozinho também. Então tá lá na minha mesinha. Muito legal, vale a pena ir atrás dessa promo aí, concorrer A gente é do old school ainda de usar caderno, cara. Não consigo soltar a mão. Exato. Tem que ter. Verdade. Tem que ter. Não, Tem que o escrever. caderno não tem como, gente. O dia que eu não faço as anotações ali é um dia que parece que eu tô improdutiva. E eu sou da turma do caderno também. Aí, agradeço muito aí a Pavé e vocês pelo brindezinho. Vai, pelo né? carinho. Que Obrigado. isso. Se você quiser um também, ó. @Agência Pavé. Bacana. Voltando ao nosso papo, que tava ótimo. A gente falou bastante coisa, eu quero entender um pouquinho da Pavé hoje, mas eu também queria entender com vocês os desafios que vocês enfrentaram. Eu sei que foram grandes e quase que constantes, mas aí me fala um pouquinho aí das coisas que vocês tiveram, se vocês já tiveram objetivos paralelos com relação à Pavé, ou foi sempre o objetivo principal de vocês? Se vocês já pensaram em de repente ali, não tá indo do jeito que a gente esperava, um momento mais difícil, de crise, como é que foi os momentos sombrios aí de vocês dois como à frente da Pavé? Conta um pouquinho. Bom, acho que desafios faz parte da vida do empreendedor, né? Não tem como a gente levar meses, dias, semanas sem um desafio. Acho que a cada dia aparece um ali no nosso caminho. Mas assim, o nosso objetivo sempre foi a Pavé em primeiro plano, né? Eu acho que a Pavé virou uma realização pessoal pra gente. Acaba fazendo parte mesmo, de fato, da nossa vida ali como um todo. Então, não houve, pelo menos da nossa parte até aqui, tanto que a gente está aqui há 9 anos e tem planos futuros para a Pavé também, mas nunca foi deixada para segundo plano. Sempre foi o nosso objetivo principal. Eu acho que o principal desafio ali é o relacionamento com pessoas, né? Que a gestão de pessoas é um desafio constante, você lidar com as pessoas, por isso também o nosso caminho de trazer essa proximidade com pessoas que trabalham próximo da gente. Então, do formato da Pavé, enfim, foi tudo uma questão de escolha de como a gente queria se relacionar dentro e fora da Pavé, que acho que é uma coisa que reflete muito nos nossos clientes, nas nossas entregas. Então, eu acho que o principal desafio ali é o relacionamento. Não só com equipe, né? Mas também com o Exato, cliente, né? exato. A forma com que a gente resolve se relacionar, tanto que tem empresas que chegam pra gente com aquele relacionamento de fornecedor, cliente, fornecedor, e ali tenta manter uma linha. Mas acaba sendo contaminado ali pelo estilo da Pavé, pela nossa essência. Então, a gente não tem
não tem outra forma de lidar a não ser essa, né? De tentar trazer a leveza para os nossos processos e para os nossos relacionamentos. Então, acho que o principal desafio é a relação com pessoas. Acho que é isso. Desafios são constantes, desde encarar projetos desafiadores, né? Como lidar com os caminhos, as pedras ali que tem para desenrolar um projeto, né? Acho que os desafios maiores que a gente teve foi, de fato, nessas adequações que a Pavés precisou passar, mas a gente sempre teve como objetivo principal, foco principal a Pavés. Obviamente que no seu momento ali você se questiona quando bate aquela tensão, quando bate aquela preocupação. E acho que isso é saudável também, né? Se questionar, né? Acho que no passado a gente tinha esse receio de... Pô, vamos falar sobre mudança? Ah, não vamos falar sobre mudança. Isso pode ser dolorido, isso pode ser difícil. Mas a gente se forçou a falar sobre a mudança, porque ela é importante. Então, eu acho que em momentos difíceis a gente sempre se questiona. E eu acho que se questionar faz com que a gente vai esclarecendo mais o seu pensamento para falar, pô... E dedica a energia ali para onde você quer, né? Não tivemos objetivos paralelos, acho que a gente tem... vontades paralelas, acho que isso é super comum, né? É importante, é saudável ter, como me falou, de você não ser 100% bitolado ali no trabalho, 100% com a cabeça somente trabalho, deu 6 horas, beleza, vou viver minha vida. Eu acho que é interessante você sempre oxigenar ideias, enfim, perambular sobre possibilidades, mas para oxigenar um pouco, né? A sensação da mudança dentro de cada um, do que cravar ali, não, é isso aqui até o fim, morder com os dentes e vamos para cima. E acho que tem que ter a vontade, tem que ter a dedicação, mas ter a cabeça leve para lidar com isso daí, eu acho que é fundamental, né? Então faz com que a gente tenha o nosso objetivo principal ser a Pavés, mas de uma maneira leve. E assim também, cada cliente vem com um desafio totalmente diferente do outro. Então, a experiência é completamente diferente de atender diversos segmentos, diversos tipos e tamanhos de clientes. Então, isso faz com que a gente se questione, se reinvente a cada dia ali para estar na linha de frente. Eu, como acabo ficando responsável pela parte de atendimento, planejamento das contas, tem o Pedro ali como a pessoa que a gente desabafa. O Pedro traz o equilíbrio ali para a equipe, porque, enfim, é difícil. O dia a dia das tratativas, as reuniões, enfim, tem uma carga diferente na pessoa que está na linha de frente, que no caso sou eu, a Giovana, atualmente. Então, a gente acaba tendo um momento de tipo, putz, vamos ver o que está acontecendo aqui, vamos ver como que a gente consegue resolver determinados problemas. Isso é muito saudável para a Pavés também e faz parte da nossa cultura de ter um problema, de abrir ali uma vez, escutar uma pessoa, trazer uma ideia diferente para o processo, oxigenar ali a conta, não está dando certo, o que a gente pode fazer para resolver. Então, cada cliente vem com um problema e um desafio totalmente diferente do outro. Acho que faz com que a gente não caia numa mesmice, né? A gente sabe que o core é comunicação, é o ponto principal, mas os desafios, tanto no relacionamento quanto na necessidade da entrega, faz com que a gente encara cada projeto como uma fase nova, sabe? Um momento diferente. Então, isso entra uma conta nova, parece que a agência tá abrindo ali, né? Tá começando um negócio diferente. Então, acho que isso faz com que a gente mantenha essa vontade de sempre ter como foco, de fato, a Pavés. Exato. Excelente. Vocês acham que vocês já estão completamente adaptados à realidade hoje de estarem em 2 sócios, ou vocês em algum momento já pensaram que talvez precisaria de mais uma pessoa para estar junto de vocês, para dividir essa responsabilidade? Ou vocês acham que hoje conseguiu definir o fluxo 100% em 2 sócios? Olha... Eu vou falar primeiro, vamos ver se ela vai... A gente nunca discutiu sobre isso assim, então... Eu acredito que sim. Eu acho que a gente conseguiu chegar num modelo, né, uma forma de trabalho que funciona super bem. Eu acho que antes, quando a gente era em 3, eu não vou nem falar tanto quando éramos em 4, porque era outro momento da agência, era muito diferente a dinâmica. A gente não consegue criar comparações, né, dos desafios que a gente passou com 3 sócios ou dos momentos que a gente passou com 3 sócios como era antes, né? Mas antes, com 3 sócios, a gente sempre teve
uma pessoa que era muito racional, uma pessoa que era muito pilhada, uma pessoa que era muito coração, muito mais emoção, muito mais envolvimento ali, e uma pessoa talvez que fosse o equilíbrio, sabe? Um pouquinho de emoção, mas um pouquinho da razão, para tentar criar ali um balanço, né? E acho que isso foi bem difícil da gente entender esse modelo com 3, mas a gente sempre tinha... Se um votava A e o outro... voto de Alguém Minerva. B, tinha sempre um voto de Minerva, né? Então, era minha preocupação no início. De falar, Vivi, como é que vai ser isso, cara? Da gente... Vai ter um momento que a gente vai discordar da ideia. E aí, pra onde a gente vai correr? Vamos tirar na sorte, né? Para o ímpar, ou vamos chamar alguém pra... mas eu acho que não. Acho que eu e a Vivi, a gente tem uma sinergia, né? Muito bacana. Não que a gente não tivesse principalmente com a outra sócia, né? Com a Érida, funcionou sempre muito bem, era muito saudável, mas eu acho que eu e a Vivi, a gente tem uma conexão ali mais na mesma sintonia, né? Então, eu acho que hoje, pelos desafios que a gente já enfrentou aí ao longo dos últimos meses, deu para ver que achamos um modelo de sociedade que faz com que a gente se entenda, faz com que a gente almeje a mesma coisa e que se tiver contrapontos ali diferentes de cada um, a gente consegue... Já teve momentos de cada um ceder, né? Exato. Eu acho que é isso, né? É um relacionamento, né? Então, um tem que ceder em determinado momento, o outro também. Então, eu acho que é isso. A gente tem essa sinergia, essa conexão, a mesma vontade, objetivos alinhados. Então, a gente tá seguro e pronto, sabe? Para continuar o caminho da Pavé aqui. Rumo aos 10 anos agora, aos 10 né? anos. Mas somos amigos, porém depende. Porém depende, né? Até um ponto, né? Eu acho que isso fez totalmente a diferença no nosso desenrolar aí, na nossa jornada de 9 anos. A gente sempre teve muito equilíbrio e respeito. Acho que a amizade foi de onde criou, né? Foi de onde surgiu a Pavé. Foi um dos motivos da gente não abrir mão de separar a equipe ali. Tinha amizade, tinha um respeito, tinha a sinergia de trabalho, que um trabalho completava o outro. Mas isso ficou. Né? Ficou na essência da Pavé, né? A amizade, o respeito, a gente se respeita demais, a gente se conhece muito de olhar, a gente sabe quando o outro tá bem, quando o outro não tá, até onde a gente pode ir, até onde não pode. Então, eu acho que isso fez diferença pra gente chegar até aqui hoje. Porque tem sócios que é aquilo, é o negócio, é o business só, apenas. O relacionamento termina da porta pra fora. E a gente não, a gente tem... Eu acho que o que fez isso também estar funcionando bem é que a gente virou amigo sendo sócio. É diferente quando você já é amigo, você já tem um relacionamento, e aí você vira sócio. Aí você conhece aquela pessoa dentro de um ambiente societário. E aí você conhece aquela pessoa no momento de fazer uma dissolução. E aí você, né? São extremos que você vive. É isso, eu entrei no cliente, né, que a gente atende hoje, na empresa onde eles estavam, e eu fiquei 10, 11 meses até a gente abrir a agência. Então, eu não tinha um envolvimento com a Vivi tanto. A gente não... Até com a Érida também. A gente não tinha um contato ali de amizade, né? Então, a gente foi construindo a relação sócio junto com a relação Pedro não almoçava amigo. com o time também. Não almoçava junto. Era muito do lado da minha casa, então não tinha um porquê de eu almoçar lá. Não almoçava, e aí eu almoçar na minha casa, aí o pessoal me via meio com estrelinha ali, ó, não se envolve com ninguém e tal. Exato. Mas hoje a história da Pavé vem muito com admiração, né? De novo, né? Da questão de relacionamento. A gente se admira como pessoa, como profissional. Um trabalho complementa o outro. E tem a questão da equipe também, que eu acho que foi o essencial, foi a nossa base para chegar até aqui. A gente admira as pessoas que estão no time hoje. A gente fala até num dos blogs da Pavé, a gente até fala do respeito, da admiração e de como eles impactam na nossa vida e nas nossas escolhas também, sabe? Ter eles com a gente faz com que a gente se sinta seguro e pronto para enfrentar desafios que apareçam aí com empresas grandes, pequenas, enfim, independente do projeto. Eu acho que soma muito com o que a gente tem de objetivo. Esse é o caminho. Muito legal. Você ia fazer a pergunta? Eu ia fazer, mas ela... Foi respondida. Aqui, né? E como é que vocês veem aí os próximos anos, né? Vocês falaram rumo aos 10 anos, mas os 10 anos tá aí já, né? Tá 10 aí. anos tá na porta aí, com certeza. Mas e os próximos 5 anos? Vocês têm alguma
alguma coisa aí diferente? Vocês esperam... Vocês querem trazer alguma coisa nova? Vocês querem... Como é que vocês estão planejando aí na visão de médio e longo prazo da Pavé? A gente tem essa visão de crescimento gradativo, né? Um crescimento não tão exponencial, até porque não é muito o nosso negócio, né? Tem um crescimento super acelerado, é um modelo diferente. E até pelo a forma como a gente quer trabalhar, né? A gente não pensa, daqui a 5 anos a gente vai estar 300% maior do que a gente está hoje. Obviamente que tudo vai acontecendo naturalmente como a Pavé funciona até hoje, né? É tudo muito orgânico, é tudo muito natural. Uma das coisas que a gente sim tem foco é de fortalecer frentes do nosso portfólio. A Pavé é isso, ela se posiciona hoje como uma agência de comunicação corporativa. A gente tem um atendimento full service ali, então a gente vai de uma ponta até a outra de todo o ciclo de comunicação dentro de uma empresa, desde identificar a necessidade, né, a dor que o cliente tem, traçar ali as alternativas e executá-las. Né? Seja ela para desenvolver uma estratégia de digital, seja desenvolver um evento de negócio, seja apenas materiais ali de comunicação, campanhas de inbound marketing, enfim. A gente tem uma diversidade de soluções de portfólio. A gente fala que é uma agência full service, mas com isso a gente acaba... É até um problema que a gente identificou ao longo desses anos, né? A gente atende um cliente onde a gente só faz a parte da comunicação mercadológica dele. Então, a gente só desenvolve material comercial, apresentações, apresentações de case, video case, uma outra campanha ali comercial. E aí o cliente vem com uma necessidade de criar uma campanha de engajamento para público interno e não sabe que a gente faz isso, porque a gente está tão envolvido ali só no mercadológico que o cliente talvez fale, poxa, mas eu não sabia que você tinha parte de comunicação interna. Fala assim, porra, tenho e há muito tempo, né? A gente é forte nisso. Então, a gente vem identificando nos últimos meses uma falha, talvez até da Pavé, da forma como a gente se comunica para o público. Então, a gente tem ali traçado fortalecer frentes estratégicas do nosso portfólio. Né? Uma das coisas que estão muito em alta, acho que principalmente por conta do momento de pós-pandêmico aí, é a questão do rebrand, né, cara? É algo que a gente... É uma da especialização da Pavé agora, desde o início, cara. Desde o início a gente tinha o rebrand como a parte de brand, né? Não vou falar rebrand, mas a parte de brand, de construção de marca, desde a identidade até o posicionamento dela, a gente tinha nosso portfólio desde o nosso primeiro material impresso. Né? Na nossa inauguração da Pavé, um dos itens ali do portfólio era brand. Mas a Pavé nunca foi acionada como uma agência de brand. As pessoas empresas nunca chegam até a gente e falam assim, ó, preciso construir minha marca. Aconteceram processos, né? Até clientes que a gente já atendia e teve uma necessidade de mudança. Só que a gente percebeu aí que nos últimos 2 anos a gente pegou grandes projetos de rebrand, de grandes empresas. Então... É isso, acho que o que a gente está almejando aí para os próximos anos, eu não vou nem falar para os próximos 5, mas talvez para o próximo ano da Pavé, a gente está muito forte nessa parte de brand. Né? Assim como lá atrás a gente falou, cara, processo de comunicação interna é algo que a gente manja fazer, é algo que é muito bacana. E estando atuante na comunicação interna, a gente viu que era muito fácil virar a chave para também atuar no mercado, porque a gente estando na comunicação interna, a gente precisa estar muito envolvido com a conta. A gente precisa entender muito o dia a dia da equipe, a gente precisa entender o portfólio do cliente, a gente precisa entender o cenário do cliente. Pô, e a gente estando lá dentro, é muito mais fácil a gente fazer a virada e começar a atender também eles como comunicação para o mercado. Né? E é muito comum na nossa área isso também, né? A gente acompanhar a tendência do mercado, o que o mercado está exigindo da comunicação agora e se especializar e criar frentes aqui do nosso negócio. Acho que o nosso modelo de negócio permite essa flexibilidade de atuar dentro da parte de comunicação, que é muito ampla. Né? Então, a gente tem um modelo bem flexível também de atuação. Mas eu acho que é esse caminho, assim, dos próximos meses da Pavé, né? Seja ele os próximos 3 ou os próximos 24 meses. É, de fato, fortalecer mais o que a gente tem como grande portfólio, assim, da Pavé. O brand, eu dei um exemplo, né? Mas, enfim, tem outras coisas, outras frentes de atuação da Pavé que a gente sabe que tem um potencial, né, como evento, que é algo que, enfim, acabou caindo muito e está voltando agora. E, a Vivi tem uma experiência em evento absurda, sabe? É isso, trabalhou
Você ficou 3 anos na IT2B? 3 Só anos na frente de evento Só na frente de evento. E de todo tipo, né? De relacionamento, evento interno, evento mercadológico, feira, congresso, enfim. Isso está retomando muito agora, né? Então, talvez seja a hora, o momento de rever isso também e de apostar nossas fichas também nesse mercado que estava morno e agora... Morno não, totalmente parado, Totalmente né? parado. E agora está aquecido novamente. Então, acho que é uma das frentes aqui também para a gente explorar nos próximos... Deixar isso muito mais didático também, para os clientes entenderem ali aonde que a Pavé de fato pode apoiá-los na comunicação. E é vocês que têm essa função, então, hoje, né? Porque vocês têm uma equipe que trabalha que ajuda vocês, né? Então, tem uma estrutura. E vocês ficam com essa parte 100% estratégica de chegar e fazer essa análise e falar, poxa, meu cliente não sabe que eu faço comunicação interna, pô. Eu faço lá um trabalho pontual, ele precisava de comunicação interna, contou com outra agência e não contou comigo, entendeu? A gente vai sentindo isso também na questão do atendimento e no desenrolar dos projetos. Novas oportunidades surgindo e até mesmo eles soltam, eu preciso fazer tal coisa e tal, o que você me recomenda? Tá, poxa, a gente faz. Então, eu acho que o dia a dia no nosso atendimento faz a gente ter essa visão aqui de como a gente pode complementar o trabalho do cliente com o nosso portfólio. Acho que o que a gente comentou no início, né, de a gente está muito envolvido no projeto e a gente, em todos, né, dentro do cliente. E a gente meio que não quer abrir mão disso, porque estando envolvido no cliente, a gente consegue ver as oportunidades lá dentro. Obviamente que a equipe que está ali na operação, até às vezes apoiando no atendimento, não tem tanto esse envolvimento porque está muito focado ali naquela entrega. Então a gente, por ter uma visão ali mais estratégica, por ter mais envolvido no cliente, também a gente consegue pegar ganchos ali, pegar oportunidades de gerar oportunidades dentro do próprio cliente. Então acho que por isso também que a gente gosta desse modelo que a gente está atuando, né? De ser mais enxuto, eu e a Vivi, a gente consegue ter tá essa dentro do cliente para poder ter esses insights, falar assim, pô, cara, é isso aqui que você manda para sua equipe comercial, se a gente só atende comunicação interna. E é o nosso papel também, né? Sugerir. Tá ali dentro, não só para executar o que a gente foi contratado para fazer, mas sentir. A necessidade vai mudando conforme o desenrolar das coisas. Então, a gente foi contratado para fazer isso, aí daqui a pouco o escopo mudou. E é outro modelo também da Pavé. A gente define um escopo e a gente vai trabalhando em cima dele para atender as mudanças do cenário do cliente. Então, acho que a gente vai sentindo possibilidades de atuar lá dentro, de complementar o serviço dele, enfim, de entender o que está faltando. Comunicação é um processo muito mutável, né? Você traça um plano de 12 meses ali para um cliente, daqui a 2 meses pode mudar muito daquilo. A gente estava seguindo uma linha que não faz mais sentido, porque mudou o cenário do mercado. Mudou a necessidade, a forma como o cliente ali absorve aquele conteúdo. É isso, a gente tinha uma estratégia desenhada num começo de pandemia para um cliente, onde era 12 eventos no ano. De repente só teve um evento, mudou tudo. E a gente lá com um contrato amarrado com o cliente. Então, é isso, a comunicação ela tem que ser mutável, né? Ela não pode ser cravada do início ao fim. Obviamente tem planejamento, tem tudo, mas... tem um planejamento macro para seguir, né? Mas as atividades, o fluxo ali, o dia a dia, a gente vai sentindo e vai exigindo como a gente tem que tocar o projeto. Eu acho que, pegando o gancho, né? Acho que o modelo nosso de atuação permite essa flexibilidade. Isso é algo que a gente sente quando a gente fecha contrato com o cliente, ou de ser um diferencial, decisivo, né? De chegar e falar para o cliente assim, estou traçando aqui um plano para você, mas nada impede do meio do caminho a gente falar, a gente precisa rever isso daqui. Vai ter que adequar. Vamos substituir tal atividade por tal atividade. Está surgindo outras demandas. Muitas empresas cravam ali o budget de comunicação do ano. E você vai dedicar aquela verba para aquele tipo de ação o ano inteiro. Você viu que depois de 2, 3 meses não está funcionando, você vai persistir naquilo. Então, a gente é muito flexível nisso. E a gente percebe que isso acaba sendo um diferencial também para os clientes. De saber que, poxa, eu sei que daqui a 2 meses, se eu ver que isso não está funcionando bem, a gente pode revisitar o que a gente planejou aqui e readequar todo o Vocês são flexíveis. E os clientes, às vezes, eles não concordam em É um formato interessante para o cliente mais interessante também. Para ele, né? É mais interessante para ele do que para a gente. A gente atua com uma parceria tão grande que, obviamente, que dentro das suas limitações, dentro de... uma realidade. De uma realidade, né? Mas isso é interessante para ele, não ter um escopo onde ele fala assim, putz, eu tenho que contratar tudo isso à parte, caso tenha alguma mudança no decorrer do processo. Então, a gente deixa
fecha ali, a gente tem um escopo, tem uma relação de atividades a ser entregue durante o período de contrato, mas a gente deixa claro também que, poxa, pode mudar, pode ter mudança na estratégia, pode ter mudança porque a gente está sentindo que isso não está legal, que precisa ser revisitado a estratégia. Então, esse modelo flexível é muito interessante para o cliente. E essa mudança, ela vem dos dois lados, da sugestão. Tanto da gente de chegar e falar assim, ó, a gente tem isso aqui planejado, mas minha sugestão é para o segundo semestre a gente rever. E quanto do cliente, né? Você perguntou, os clientes também procuram isso, né? Para eles é flexível isso. Poxa, pensa que se a gente atende uma empresa e aí tem uma gestora de comunicação, né? Tem uma gerente, uma diretora de área. E aí no processo lá de contratação da agência, ela desenhou aquele plano. E ela está na empresa já faz 2 anos, já tem uma cultura, já tem tudo. Aí 2, 3 meses depois, essa diretora sai. Aí entra uma nova gestora, entra uma nova diretora de área. Ela vai ter que dar sequência num processo que a outra, né? E fala assim, cara, mas, poxa, eu não concordo com isso. Mas vamos seguir aí mais 10 meses de contrato com a agência, porque era o que estava acordado. Pra gente não faz sentido. Então, pro cliente também é muito mais fácil. Fala, então, beleza. Até uma realidade, né? De um cliente que aconteceu isso. Falou assim, mas vamos lá. Você está chegando agora, você tem uma outra visão, você está trazendo uma outra estratégia. A gente tem isso aqui desenhado. Me mostra o que você precisa para ver o que a gente consegue readequando aqui dentro. É que talvez acho que eu não consegui colocar claro a minha pergunta, mas, por exemplo, eu imagino que se vocês vão fazer um trabalho numa grande empresa, vocês vão ficar subordinados ao departamento de publicidade. Não existe aí uma briga de ego, por exemplo, de você falar, acho que a gente precisa aqui traçar uma rota nova, que esse projeto aqui, do jeito que a gente traçou lá na nossa reunião há 3 meses atrás, não está fluindo. Só que quem pré-determinou esse projeto foi a equipe interna da empresa lá de marketing. Uhum. E aí você vai falar, poxa, mas a minha equipe interna que desenhou esse projeto aqui errou no desenho. Não existe esse conflito da equipe interna querer defender para não falar, putz, estou se queimar dentro da empresa? Falar, estou desenhando o projeto errado. Tá, eu acho que assim, a gente nunca passou por uma situação dessa, eu acho que até... Tá bem alinhado, né? Tá bem alinhado, e pense que assim, a agência é contratada, e a gente sempre deixa isso muito claro, que a gente não está sendo contratado para ser executor, para eu simplesmente entregar o que você está me pedindo, né? Se for assim, talvez mais fácil você contratar freelas, contratar empresas que ali desenvolve só um layout, né? A gente sempre vai mostrar para o cliente o que de fato a gente acredita. O que de fato pra gente faz sentido. Gerar valor agregado, né? A gente entra em contrato. Eu e a Vivi juntos, inclusive, de um cliente falar assim, do jeito que você tá querendo, pra gente não funciona. Pra gente não é interessante seguir esse modelo. Se pra você também é ok a gente encerrar o contrato aqui, a gente abre mão de multa e tudo mais, porque pra gente não faz sentido. E você não está aberto a seguir o que a gente propôs no início, né? Então, o nosso trabalho não vai fluir, eu não vou conseguir falar com tesão que esse projeto está sendo entregue pela agência, eu não vou querer talvez colocar isso num portfólio, mas é o nome da Pavé que está levando, né? A assinatura de tal entrega. Então, para mim, não sei se faz sentido seguir. E aí o cliente falou, então é isso, não faz sentido seguir, né? Então, fica justo para as duas partes também, um negócio bem às claras, né? Acho que tem o nome... Exato. De vocês envolvidos. Eu acho que o negócio da Pavé também não é esse, entregar por entregar. A gente quer ver o trabalho fluindo, né? A gente quer ver o resultado e eu acho que é interessante para ambas as partes, porque é um case nosso e é o negócio do cliente que a gente está lidando, né? É a mesma coisa quando a gente contrata um fornecedor para trabalhar com a Pavé. Então, tem essa... eu acho que tem que estar muito bem alinhado quando a gente pega um projeto para atender. As expectativas alinhadas, tanto do cliente quanto a da Pavé, até onde a gente pode ir. Qual que é a expectativa do cliente? O que a gente consegue atender com o nosso portfólio? Então, eu acho que isso faz parte ali do momento de negociação, mas acontece. Eu acho que a gente tem... Acho que é um desafio nosso ali do jogo de cintura, de como a gente vai lidar com isso, sem que a parte ali fique sentido, porque tem ego, não é pouco, tem muito, e às vezes a gente tem que ceder, às vezes o cliente não cede, mas é isso. Eu acho que acontece. O que facilita, até porque a gente não... Os nossos clientes não têm uma equipe tão estruturada dentro da área de comunicação, né? São clientes que, às vezes, tem 1 ou 2 pessoas de comunicação lá dentro. Então, ela vai estar muito mais aberta ao que a agência tem para levar do que simplesmente ela traçou isso, é isso aqui que eu vou seguir, né? Então, eles não contratam a gente apenas para operacionalizar.
E eu acho que é uma questão de confiança também, né? Você não questiona a receita de um médico que te passa um medicamento. Você está contratando uma consultoria, então deixa a Pavé trabalhar. Eu acho que isso é muito interessante para os dois lados também. Confiar no trabalho que está sendo contratado ali para ver o resultado final. Porque às vezes a gente fica naquele impasse ali de, contratou um mês. Em um mês a gente não consegue entregar nada. Um mês é onde a gente está estruturando. E às vezes o cliente vem com uma expectativa em um mês de falar, poxa, ainda não aconteceu. Quando vai? Quando vai? Não, é um caminho. Então, a comunicação é muito de mudar tudo que está acontecendo. De sentir, de tentativas, de erros, de acerto, de aprendizado. Então, eu acho que é uma construção. E os nossos modelos de contrato também, quando é um trabalho muito pontual, por exemplo, a produção de um site, que você já sabe o escopo do cara, enfim. Agora, quando é um trabalho, por exemplo, de social media, onde a gente envolve uma estratégia que depende do resultado e da colaboração de outras pessoas para fazer o trabalho fluir, depende de tempo. Então, acho que cada atividade ali demanda de uma forma, exige de uma forma de quem está por trás do projeto. Deixa eu fazer uma pergunta que eu fiquei curioso aqui. E aproveitar também que para os finalmente, né? Passou muito rápido, a gente fica envolvida no bate-papo. Mas eu tenho uma pergunta que a gente falou bastante de Pavé e de vocês nessa visão. Mas eu queria saber, assim, se vocês têm... Com certeza deve ter, né? Eu queria saber qual que é esse ponto de um momento dentro desses 9 anos. Vocês são novos, vocês começaram relativamente novos, né? Vivi, começou uma menina. Uma menina. O Pedrinho já começou começando ali, né? Semi-maduro. Entrega a idade, né? Histórico. Mas eu queria saber de vocês qual momento ali que vocês tiveram que realmente se reinventar como profissionais, como pessoa, para seguir ali e falar, agora a gente tem que ir para um outro nível de como empreendedor ou como sócios um para o outro, mas o que vocês queria que comentasse um momento que eles tiveram que reinventar, buscar algum conhecimento diferente, novo, que realmente tiveram que sair da caixa ali para fazer a coisa acontecer de uma forma diferente, de uma visão pessoal, né? Talvez seja, claro que reflete, né? Para aquilo, mas às vezes numa visão pessoal mais do que ligado ao profissional. Eu acho que isso acontece com frequência, né? Da gente se cobrar e da gente buscar especialidades em coisas que estão acontecendo, porque nossa função, nossa atividade depende muito do mercado também. A gente tem que acompanhar a mudança que o mercado exige. Mas eu acho que as principais foram nas mudanças da questão da sociedade, onde a gente foi abraçando mais atividades ali, né? Então, a gente busca sempre novas especializações, novas viradas de chaves, pessoais, profissionais, mas acho que as maiores aconteceram durante esses períodos. Eu acho que teve... Quando entra um cliente, a gente sempre... Obviamente, né, do potencial do cliente ou o tipo do desafio que o cliente traz, sempre nos traz essa provocação de falar assim, cara, será que eu estou apto para atender o cliente, para sentar numa mesa de reunião com tal cliente e saber expor ali todo o meu conhecimento? Porque da mesma forma que às vezes a gente lida com um cliente que não tem o conhecimento da comunicação e aí fica muito mais fácil a gente dar as regras, tem muitas vezes que eu sento diante de um diretor de comunicação, diretor de marketing, que tem uma vivência maior do que a minha, né? Então, teve momentos que eu acho que além das mudanças de sociedade, as adaptações ali de empresa, teve clientes estratégicos que entraram na Pavé que fez a gente se coçar, que fez a gente falar assim, se é isso que a gente quer, se é esse tipo de cliente que a gente quer, a gente tem que estar preparado para isso. Então, o projeto que a Vi falou lá no início, que também foi um dos primeiros projetos da Pavé da NET, fez com que a gente parou e falou assim, cara, para a gente atender esse tipo de projeto, a gente tem que entender a parte processual. A gente tem que entender, trazer alguém de PMO aqui para fazer com que a gente entenda o que é PMO. Para a gente saber o que é PMO, que a gente nunca nem tinha ouvido falar. Então, clientes fazem com que a gente se reinvente. Né? Talvez não é uma reinvenção de falar assim, somos uma nova agência, não é uma virada de chave. Mas cada cliente que pessoal, chega... Né? Pelo menos na sua caixa ali, falar, isso aqui eu preciso dar uma... Total. Acho que no começo, né, da nossa troca ali de comercial, né, quando a Vivi assumiu no comecinho e eu assumi na sequência, eu lembro que eu precisava... Eu podia, até porque não tem como eu entender de tudo dentro da comunicação. Mas se eu vou vender para o cliente, eu tenho que saber falar de tudo. Então, eu precisei entender coisa de desenvolvimento. Porque se eu estou negociando com um cliente ali a venda de um projeto web,
eu vou ter que ter argumentos, né, que façam sentido eu falar pro cara. Se eu vou falar de uma estratégia de digital, por mais que eu não seja especializado em digital, eu vou ter que saber falar pro cara. Então, quando aí tô falando pessoalmente, né? Mas quando eu comecei a assumir mais essa parte comercial, eu falei assim, cara, eu tenho que entender de todas as palavras que se falam, né? Tenho que entender de todos os insights que o mercado dá. E aí eu comecei aí em evento. Eu acho que foi um ano aí, logo depois que eu voltei... De imersão, da Nova Zelândia, cara, que eu fiquei assim... sei lá, eu ia a evento 2, 3 vezes por semana. Eu tinha crachás e crachás penduradinhos, porque eu sentia a importância de ser munido de referência, né? Obviamente que profissionalmente isso era necessário, mas pessoalmente, né? Falei, poxa, cara, já que eu vou estar ali na linha de frente, né? Vou falar com o cliente, vou vender a Pavé, eu tenho que manjar falar disso. Eu posso dar ali uma sambadinha, uma coisa ou outra, mas eu tenho que ter um pouco, pelo menos um pouco de propriedade de ponta a ponta do que a Pavé faz, né? Eu não posso sentar lá para conversar com o cliente e falar que a estratégia de inbound para ele funciona, se eu não sei nem exatamente como é que funciona uma estratégia de inbound. E eu acho que no nosso caso, como empreendedor, o pessoal anda muito próximo do profissional. Eu acho que é um problema quando você sente que você não precisa melhorar em algo, ou que você não queira mais buscar conhecimento, ou que você não queira se atualizar com o decorrer dos anos e com ou mudar aí as adaptações do mercado. Eu acho que se você chegou nesse ponto aí de falar, não, já tô aqui, tá tudo bem, eu acho que existe um problema, porque o mercado muda toda hora, então sempre tem coisa para aprender e para buscar conhecimento. Eu acho que a gente passou a se cobrar muito mais disso e puxar também da equipe, né? A equipe precisa acompanhar a estratégia que a gente desenha, não só para os clientes, mas como Pavé em si. E a gente puxa isso deles, sempre buscar uma especialização por ano. Gente, me fala aí, qual que são os seus planos para o futuro? Eu acho que o plano da equipe também, como pessoa, como que quer se especializar, o que a pessoa quer fazer, impacta muito no como a gente vai traçar o caminho dela aqui dentro. Obviamente que a gente não conta como... Não tem como prever o caminho de uma outra pessoa. Mas a partir do momento que ela abre isso pra gente, eu tô pensando em me especializar nisso, isso é interessante pra Pavé, por que não? Né? Trazer isso pra dentro ali e colaborar com isso. Enfim, eu acho que no nosso caso o pessoal anda muito do lado do profissional. E se reinventar tem que estar na nossa essência diária ali, né? Sim, eu que sou de tecnologia... Não tem como também. Sei como funciona isso. Se não tiver... pronto para se coçar, toda hora que alguém inventa uma coisa nova, tudo muda muito rápido. E tá cada vez mais rápido. Cada vez mais rápido. E a tecnologia anda muito próxima da comunicação. Né? Você no comecinho perguntou de ferramentas e tudo mais. Hoje a gente tem ferramentas que talvez suprem a necessidade de 1 ou 2 colaboradores a mais na equipe, mas a gente tem que estar sempre acompanhando. Sim. Porque daqui a pouco surge uma outra que fala assim, olha, isso aqui pode agregar super na agência, não vai eliminar um colaborador, mas vai ser um diferencial, exatamente. Então, a gente está sempre alinhado aí. Então, você quer seguir para a última pergunta aí, depois para a gente pedir para os nossos convidados? Na verdade, eu queria só fechar essa conversa. Se vocês têm, meio que vocês já falaram, que a gente tem que sempre se reinventar, né? Tem alguma coisa que vocês pessoalmente acham ainda que eu preciso desenvolver, sei lá, parte financeira, preciso conhecer um pouco mais de programação digital, não sei, tem alguma coisa que vocês pessoalmente acham ainda que precisa desenvolver, que ainda é falho? Tá. Como publicitários, eu acho que a parte ali da questão financeira, eu acho que é sempre algo que acende algo, pelo menos para mim, acende algo ali. Mas, enfim, a gente está trazendo outras especializações agora com branding na Pavé, enfim. Aquele até na dúvida, se você foca no ramo, no core business, ou você foca no empreendedorismo, né? Exato. Não, eu acho que a gestão, hoje em dia, a gente já sabe o que funciona, já sabe o nosso negócio, então a gente traçou e trouxe ferramentas que nos suportassem até aqui. Mas, enfim, isso é algo que é fora da nossa realidade. A gente não acompanha isso com a frequência de uma pessoa que nasceu e estudou administração, enfim. Eu acho que é um complemento. Né? Exato, é um complemento. A gente, como empresa aqui, tem que
entender de tudo um pouco. Mas se eu falar, eu domino a frente de financeiro, por exemplo, eu não domino. A gente consegue suprir com as consultorias, enfim, que nós tivemos até hoje, suprir o mercado. Mas eu particularmente, como eu estou à frente de atendimento e gestão de projetos, eu foco muito mais em ir em trazer referências que vai agregar muito mais o negócio do cliente. Na entrega, né? Exato. Exato. Eu, fora a parte de marcenaria, que é algo que eu preciso melhorar, porque eu já fiz um curso, já fiz um curso de marcenaria, gosto disso. Mas preciso melhorar, né, Vivi? Afinal, tem uma gavetinha na favela que não fecha. E o professor passou essa pessoa aí, deu um certificado. Meu boletim, comprei meu certificado. Mas eu acho que a parte voltado a negócio, a estratégia. Eu aprendi muito, tanto do comercial quanto a parte de estratégia, muito na raça mesmo. Muito indo ali para frente com o cliente, conversando com ele. Os eventos, né, workshop que participei, isso me ajudou bastante. Mas aquela visão business mesmo, sabe? Estratégia de negócio, uma coisa muito mais acompanhar a tendência estrutural. De mercado. Eu sei que isso é algo que eu sempre estou em alerta de falar assim, cara, isso aqui eu ainda não me sinto 100% confiante de sentar numa mesa para falar sobre negócios, sabe? Para trazer business ali mesmo, né? Como o Vi falou, a parte de financeira a gente acaba... Não consegue fugir, a gente tem que saber disso, a gente tem que manjar disso, porque é nosso, né? Por mais que tenha consultoria, por mais que tenha pessoas que dão apoio, a gente tem que conhecer bem, saber como é que funciona toda essa parte fiscal, parte burocrática e até a administração do dinheiro em si. Mas essa parte mais voltado a negócios mesmo, é algo que eu sempre tô com um sinalzinho alerta, assim, para sempre buscar coisas para conhecer, para entender e quem sabe aí num futuro próximo me especializar mais ainda. Talvez um MBA nessa linha. Talvez um MBA, exatamente. Legal. Show. É isso. Vamos deixar último recado aí de vocês dois. O que vocês acharam, o que vocês querem deixar aí de recado para nossa audiência, querida audiência. Nos acompanha aí cada vez maior, crescendo. Antes deles darem um recado, se inscreve no canal, ativa o sininho, acompanha a gente lá nas plataformas de áudio. Show. Bom, a mensagem aí se inscreve no canal, ativa o sininho, porque realmente é um conteúdo muito legal. Que bom. Já tenho acompanhado aí alguns programas. É sempre muito legal quando traz pessoas, né, com experiências de fora. Eu acho que ouvir experiências, ouvir vivências de outros empreendedores ou não, é sempre muito, muito rico. A gente sempre tem a ganhar quando a gente é ouvinte. Né? Então, agradecer mais uma vez o convite. Foi super bacana essa troca aqui. Nosso primeiro podcast. Nós que agradecemos a presença. É uma honra, um prazer total receber vocês. Fiquei surpresa com o convite, né? Logo quando recebemos o convite, falei, poxa, podcast, nunca participei de um podcast, mas foi muito legal estar aqui com vocês, compartilhar nossa história. Obrigada por escutar também, né? E pelo convite de trazer uma agência aí para o negócio de vocês. Espero quem está também do outro lado aí que consiga ter entendido um pouquinho, né, do nosso negócio, que tenha adicionado algo aí no seu conhecimento, um pouquinho dessa nossa vivência, dessa nossa trajetória. Espero que tenha sido rico também para quem está ouvindo, não só na nossa troca aqui, que sem dúvida foi super bacana. Exato. E sempre tem espaço para empreender no país, né? Apesar dos desafios, sempre tem espaço, então, que sirva aí de inspiração para alguém que está iniciando na nossa atividade, enfim, né? Que é um mercado muito grande, então fica aí a inspiração. Os insights. Do meu lado, não tínhamos como ser brindados com um papo mais gostoso e mais interessante do que esse. Então, para mim, eu sou amigo de vocês, então sempre um prazer aqui. Foi muito bacana para a gente recebê-los. Obrigada. Agradecemos por terem aceitado o convite duplamente. Foi um prazer, né? duplamente. Então, esse não é o nosso primeiro podcast. É verdade. É verdade. Foi um papo totalmente... Foi o mesmo papo, mas que levou para caminhos aí diferentes, né? É isso aí. Gostei muito. Verdade. Obrigada mesmo pelo convite. Nós que agradecemos. É isso. Dá um tchau para vocês. Agradecer de novo a audiência. E nos vemos no próximo podcast do Objetivo Paralelo. É isso aí. Verdade. Beleza, pessoal. Valeu, gente. Tchauzinho Obrigado. Pra câmera do meio ali. Ali, câmera do meio. Tchau. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau.